Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Abimael Borges, professor e advogado. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre essa situação lamentável. Alguns alunos me perguntaram durante as aulas e até mesmo pelas redes sociais qual seria a posição jurídica, né? Se um caso como esse, como o caso de Chris Rock e Will Smith, se acontecesse aqui no Brasil, se fosse no nosso país aqui, se haveria alguma consequência jurídica, se haveria alguma questão judicial envolvendo aí. A gente sabe que o que houve foi uma agressão física, né, após uma agressão verbal, né, algo que foi tido como uma piada de mau gosto, que aconteceu recentemente na cerimônia de premiação do Oscar, que aconteceu em Los Angeles há poucos dias. Então, as pessoas ficam se perguntando, será que haveria uma consequência jurídica nesse aspecto aí? Então, a gente passa a analisar esse fato, né, de um ponto de vista da intenção de Chris Rock, primeiro, se ele teve ou não a intenção, no caso de ferir a honra, né, de Will Smith ou de sua mulherada, ou se simplesmente foi uma intenção de brincar, uma intenção de jocosidade na linguagem jurídica. Há um termo latino que diz que seria um animus jocandi, seria a intenção apenas de brincar, de fazer uma piada, né? Não a intenção de ferir alguém, de cometer algum tipo de injúria contra uma pessoa. Aí seria, por exemplo, o animus caluniandi. Isso aí é o que está previsto, né, dentro do entendimento jurídico brasileiro. A justiça brasileira ela se pauta muito pela questão da intenção, né? Quando há a vontade de criar uma situação e dessa situação há uma consequência. Então, por exemplo, o artigo 140 do Código Penal brasileiro, ele prevê a detenção. A detenção é uma detenção de um pequeno prazo aí de 1 ano e 6 meses, que pode ser substituído pelo juiz por uma outra pena, né? E também essa pena pode ser deixada de aplicar, o juiz deixa de aplicar essa pena, porque o ofendido, ele de forma reprovável, ele acabou por provocar, né, a injúria, ou porque houve um revide, né, imediato daquele que sofreu a injúria. Mas não é o caso, né, não foi o que a gente percebeu nesse lamentável episódio aí de Chris Rock e Will Smith. O que houve foi uma provocação, né, o que foi interpretado como provocação por Will Smith. E a gente, lendo as histórias, o que aconteceu ao longo do tempo pretérito, ou seja, o comediante, o Chris Rock, já vinha fazendo outras brincadeiras em outros programas, em outras edições, né? Então a gente pode imaginar que o clima beligerante, o clima entre eles já não era um clima muito bom, né? Então havia esse clima de revanchismo, talvez, né? Da parte de Will Smith, que por perceber que já havia esse tom provocativo nas brincadeiras de Chris Rock. Então, a própria Jada, ela já tinha sido alvo de brincadeiras do próprio Chris Rock. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Esses ânimos, né, acirrados, eles podem criar essas situações conflituosas. Então, a legislação brasileira procuraria, ou o advogado, né, quem fosse defender ou acusar nesse caso,
iria procurar enquadrar o que aconteceu dentro do crime de injúria, né? Uma provocação injusta por parte de Chris Rock e, posteriormente, a agressão física praticada por Will Smith ao estapear, né, o Chris Rock, pode ser entendida como uma resposta imediata, né, que poderia equilibrar a balança dos sofrimentos que ali estavam envolvidos. Imagine que alguém como a Jada, ela passou por um sofrimento ali, um constrangimento público e mundial, né? Porque a piada foi contada em um evento que tem uma transmissão mundial. E quando o Will Smith levanta e dá o tapa em Chris Rock, isso significa que ele, além de revidar e de defender a honra da sua esposa, né, e a sua própria, ele ameniza o sofrimento que estava desequilibrado ali, um lado só sofrendo, enquanto que o outro fazia brincadeira com uma situação que a gente sabe que é uma doença, né, e que ela sofre muito com essa situação, não tem culpa, né, do que está acontecendo. Mas tem um entendimento também do Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, que para haver esse tipo de punição tem que ficar muito bem clara a intenção de injuriar, né, e não apenas a intenção de brincar. Então tem que haver essa justificativa, né, de que a intenção do ator era injuriar, era causar um desconforto, um constrangimento, um sofrimento, né, infligido à vítima. Mas o que a gente percebe é que a intenção dele, né, apesar das questões pretéritas passadas, ele talvez não tivesse a intenção de causar um desconforto, fosse apenas a intenção de brincar com uma situação, como a gente poderia aqui no Brasil brincar também com o próprio Chris Rock, né? Aliás, a gente sabe que ele é o autor daquela série americana Todo Mundo Odeia o Chris. A gente poderia dizer para ele, Rock, aqui no Brasil todo mundo odeia o Chris. E isso soar como uma brincadeira ou isso soar como uma piada de mau gosto, né? A gente poderia brincar assim. Mas a questão da intenção tem que ser analisada no caso concreto para se avaliar se há ou não a pretensão, se pode haver ou não uma pretensão punitiva do Estado, né, sobre essa situação. Então, o que diz a tese número 1 da edição 130 da jurisprudência em teses, né, Superior Tribunal de Justiça, é que tem que haver uma clareza na intenção de injuriar para que você configure um crime contra a honra do envolvido, né? E também no enunciado destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, fala-se que é necessário no crime contra a honra a intenção de imputar fato criminoso, de difamar ou de machucar. É aquilo que, num brocardo jurídico, né, do latim, a gente chamaria de animus calumniendi, diffamendi, vel injuriendi. Então, talvez não tenha sido essa a intenção de Chris Rock, né, mas foi isso que ele acabou passando, e talvez por toda essa questão prévia. Mesmo assim, a gente ainda precisa analisar se não houve um excesso na ação de Will Smith ou simplesmente algo, como eu disse antes, que equilibrou a balança dos sofrimentos ali, né? E, portanto, a justiça poderia oferecer um perdão àquela situação, porque de um lado houve uma agressão verbal, do outro lado houve uma agressão física, que não foi uma agressão física com a intenção de provocar sofrimento, porque se fosse a intenção de provocar sofrimento, já li essa opinião em alguns jornais, e se fosse a opinião de provocar sofrimento, o Will Smith ele teria dado um murro, dado um soco, mas ele deu um tapa. O que quer dizer um tapa? Um tapa foi para desmoralizar
né? O ator, o comediante Chris Rock. Então, nesse ato, nesse tapa, ele não fere de forma grave o seu aquele que está ali contrapondo ali, Chris Rock, né? O seu desafeto, vamos dizer assim. Ele não fere, ele fere mais a honra do que provoca sofrimento, né? O tapa foi essa expressão de uma legítima insatisfação com uma agressão verbal que ele estava sofrendo ali. Então, cabe a gente analisar, né? Se você for procurar outros pensadores, como Guilherme Nucci, ele fala que a devolução do ultraje acaba internamente compensando quem produz o ultraje. Então, por isso, o Estado ele pode acabar por perdoar o agressor. Isso aí ele analisa em um dos seus livros, num Código Penal, que ele comenta. Tá? E ele tem essa interpretação, né? Que no momento em que Chris comete aquele ultraje, aquela injúria contra Will Smith ou contra a mulher de Will Smith, ele se sente, claro, magoado, afinal de contas está se tratando da mulher dele. Ao levantar e dar um tapa, ele equilibrou, né, a situação ali, amenizando o sofrimento que um e o outro estavam passando naquele momento. Então, é basicamente isso. Haveria punição no Brasil? Eu acredito que não. Eu acredito que não por não haver uma previsão legal. Claro que há uma previsão legal, mas por essa questão, que assim, você está vendo que houve um equilíbrio nas ações ali, né? Tanto ele brincou de forma excessiva em termos de atingir a honra, né? Ou causar sofrimento, né? A esposa de Will Smith, como da mesma forma Will Smith causou sofrimento a ele. Não causou sofrimento de uma gravidade física, não, mas de um tapa. Um tapa dado por um homem na cara de outro é um sinal de total desprezo à ação do outro. Então, eu acho que houve aí um equilíbrio e poderia haver um perdão judicial no caso de um processo, tanto de um lado quanto do outro. É isso que eu penso no momento. Obrigado por me assistir até aqui. Curta, comente aí, dê a sua opinião a respeito dessa situação no âmbito jurídico e a gente se vê numa próxima análise. Tchau.